Não, hoje a gente não vai ter brincadeirinha, a história acabou, a guerra acabou, então eu achei mais legal homenagear os perdidos em batalha. Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler, e hoje nós vamos falar de A Esperança, o terceiro livro e o fechamento da trilogia de Jogos Vorazes, mas também não o final da história, porque depois foram lançados outros livros complementando esse universo, que eu também vou ler eventualmente. Como ele tem a função de continuar e terminar uma história que já vem de outros livros, eu não tenho exatamente como dar uma sinopse sem dar spoiler dos outros livros, apesar de que eu acho que todo mundo já conhece essa história. Mas ele fala sobre uma guerra. E ele conta o final da história da Katniss, do Peeta, do Haymitch, de todos os personagens que a gente conheceu e aprendeu a amar aqui. Alguns, inclusive, final definitivo, né? De forma geral, eu não tenho muito o que falar sobre esse livro, na verdade. A escrita continua maravilhosa. Eu admiro muito o quanto a Suzanne Collins consegue criar esse universo e criar esses personagens de uma forma muito real, fugindo só de ser só quem é do bem, quem é do mal. Mesmo quem é realmente do mal, tipo Snow, a Coin, a gente consegue ver alguns traços que farão a gente gostar deles. E eu sei que aí no próximo livro, que é o do Snow, vai ter justificativas do porquê ele é assim. Não necessariamente justificativa, mas entender mais como é que é a cabeça dele. Mas a gente ainda tá falando da esperança aqui, né? Então não vamos correr muito. O que eu tava falando sobre a escrita reflete talvez a parte que eu mais gostei desse livro, que é a coisa de que eles estão numa guerra. Conforme vai passando o tempo, eles vão ficando mais dessensibilizados por o que tá acontecendo. E a gente vê tudo no ponto de vista da Katniss. E a dessensibilização dela reflete na escrita. Na verdade, e sendo bem honesta, isso acontece meio que desde o primeiro livro, porque desde o início a Katniss está nesse universo que é extremamente violento. E ela já teve que ser jogada nos Jogos Vorazes e ter que matar pessoas. Mas o cenário de guerra generalizada é bem diferente e ela é colocada como símbolo da revolução. Então ela tem um papel maior ainda do que ela tinha nos Jogos Vorazes. Então eu acho que é mais intensificado aqui. Porque uma coisa que eu tava sentindo quando eu tava lendo é de que esse livro não é que ele parece chato, não é que ele parece monótono, mas parece que ele é um amontoado cinza acontecendo. Não é um sentimento bom de ler esse livro. Talvez o sentimento final acabe sendo sim, porque você sabe que aí você lê uma história muito boa, mas enquanto eu tava lendo era um sentimento pesado. Eu acho que esse sentimento é pesado, é um peso muito grande nas suas costas. E isso acontece principalmente pelo jeito que as coisas são descritas. Porque é tanta batalha, é tanto bombardeio, é tanto tiroteio a todo momento, é tanto ter que sair pra gravar um proto-prop. Eu sempre esqueço esse nome, desculpa. Mas cria tanto uma rotina das coisas que tem que acontecer porque eles estão numa guerra, que fica uma coisa pesadíssima de ler. E eu acho que inclusive esse tom da escrita nesse livro se reflete muito nas mortes, pelo menos as principais. Porque como eu falei no primeiro livro, por exemplo, a Katniss tem que matar pessoas porque ela tem que matar. Mas quando chega em mortes importantes, é um grande momento. Eles dedicam algumas páginas para tratar da morte da Rue, principalmente pela forma que a Katniss reage a tudo isso e o quanto ela sente. Que era uma menina, inclusive, que ela tinha conhecido há pouquíssimo tempo, mas já foi extremamente importante para ela e simbolizou essa coisa da capital não ter escrúpulos. Tipo, eles estão matando crianças e eles estão matando crianças de 12 anos, que era o que a Rue tinha. Enquanto isso, aqui nesse livro, a gente tem duas mortes muito importantes, que são a do Finnick e a da Prim. E a do Finnick me encanta muito porque ela é um exemplo maravilhoso do quanto a escrita reflete essa apatia da situação. Porque eles estão fugindo de vários bestantes e o Finnick fica pra trás, basicamente. Ele não consegue subir da escadona lá pra fugir. E não é um grande momento. A Katniss só olha pra trás no meio da fuga e ela vê que o Finnick já tá morrendo. E aí tem um momento muito interessante que tem a coisa que ela narra que é uma coisa muito bizarra que acontece, que do nada ela consegue ver as memórias do Finnick e do nada acabando. E nesse momento ele já tá morto. Não tem nenhuma descrição grandiosa sobre o momento. Mas ainda assim a Katniss vai lá, joga o rolo, porque pra parar os bestantes, não é nem pelo Finnick, sabe? Ele já se foi. Então, sei lá, é mais chocante ainda, porque aí ela explodiu o Finnick, que tava sem cabeça já. Mas ainda assim não tem um peso gigantesco. É uma coisa que se você não tá prestando tanta atenção enquanto você lê, você talvez perca essa parte. Eu acho muito interessante. Agora, da Prim é um pouquinho diferente, porque era irmã da Katniss, que ela conhecia há 13 anos. Toda a história, assim, de certa forma, só acontece pra Katniss por causa da Prim. Então tem uma emoção muito maior. Só que a frieza da situação,
ainda se reflete na escrita. Sinceramente, eu já ia me apegar com essa parte, né? Quando eu falei no primeiro vídeo que eu ia me apegar já na relação das irmãs por causa da minha relação com a minha irmã, se estendeu pra essa parte também. Porque em todos os livros eu sentia muito o que a Katniss tinha, de que ela tava fazendo tudo pra proteger a irmã e fazendo tudo pra ela, pra no final não adiantar nada. E a frieza de tudo, que na verdade a Prim foi só mais uma perda de guerra. Ela morreu junto dos outros médicos indo salvar as poucas crianças que tinham sobrevivido. Ela ainda sendo uma criança. E a Katniss vendo tudo meio de longe, e ela saindo correndo, e na descrição que ela correu, ela agiu basicamente da mesma forma que aconteceu quando a Prim foi colhida. Quando ela foi escolhida lá pela colheita, com a pequena diferença que dessa vez ela não conseguiu salvar a irmã. Ela estava tentando chamar, e no momento em que a Prim olhou pra ela e parecia que ela tinha reconhecido, ela morre. É muito forte. Eu acho que, principalmente a parte da descrição, claramente, explicitamente, refletir o momento em que teve a colheita, é um ciclo se fechando de uma forma muito poética e muito triste. Isso tudo em uma página de descrição, porque tudo acontece extremamente rápido, mas o jeito que a Suzanne Collins escreve coloca uma carga emocional muito forte. É de um talento muito grande. Mas a gente tem que seguir a vida, né? E a gente chega no final da história, que eu acho surpreendentemente muito boa. Eu sinto que por eu estar lendo Jogos Vorazes só agora, e por ter antes lido livros que claramente se inspiraram nele, eu esperava coisas diferentes dessa trilogia. Porque eu não esperava um final tão sóbrio, mas puxado pro realista, quanto esse foi. Porque normalmente, nos livros que vieram muito da fonte de Jogos Vorazes, a gente vê um final mais positivo. Só que não é necessariamente assim. Porque aqui, beleza, a Katniss mata a Coin, que inclusive é um momento muito bom, muito bem escrito, é maravilhoso. No filme também, muito legal. E o Snow também morre, ou porque ele estava doente, que já é estabelecido antes, ou porque ele é linchado pela população, e eu acho essa ideia fantástica. E, inclusive, quando eu fiz meus vídeos sobre a seleção, que inclusive puxou bastante da fórmula daqui, eu lembro que eu falei que não tinha tanta graça o vilão só morrer, você não venceu ele de verdade. Mas eu considero que aqui, sim, ele foi vencido. Porque o Snow, ele é um personagem, mas ele representa a capital e tudo o que vem de ruim. E os Jogos Vorazes, ele representa tudo. Então beleza, ele morre, não é pelas mãos da Katniss. Ele pode ter morrido só porque ele estava doente ou sendo linchado, mas na verdade ele só era a última ponta solta, porque o sistema dele já tinha caído no momento em que ele é assassinado. Então eu acho que faz todo sentido nessa parte. Não parece só que, ele morreu, a gente não ganhou de verdade. Não, eles ganharam. Eles, no caso, a sociedade como um todo, porque Katniss não tanto. Porque depois que ela mata a Coin, ela é mandada pra uma solitária pra eles julgarem ela corretamente. E assim, são semanas, devem ter passado meses dela sendo julgada, e ela, em uma situação muito ruim, ela querendo morrer, preferindo morrer do que saber o que vão fazer com ela. É um negócio muito tenso. E depois ela sendo exilada de Vosa Pro 12. Com algumas pessoas assim, numa situação muito melhor, mas ainda assim ela não tem liberdade. E ela tá terrivelmente e profundamente traumatizada com tudo o que aconteceu. Então não é um final tão legal assim. E antes da gente entrar no finalzinho mesmo, eu queria apontar aqui que a resolução do triângulo amoroso eu achei muito bem feita. E ela foge do clichê. Principalmente porque eu sinto que os livros não são sobre isso, mas é colocado em todo momento em que o triângulo amoroso é mais complicado, porque realmente tem chance pros dois. Realmente tem sentimentos complicados que a Katniss sente pelo Peeta e pelo Gale. Mas aí chega um momento em que o Gale reconhece que a Katniss não vai ficar com quem ela ama mais. Ela vai ficar com a pessoa com a qual ela não conseguiria sobreviver sem. O que inclusive é muito dentro da personagem pra ela, e foge desse clichêzinho. E aí, coincidentemente, o Peeta, ele é o contrário dela. Então ela precisa de alguém que seja diferente pra ela conseguir sobreviver. Não pra completar ela, mas pra ter uma leveza na vida, que o Gale claramente não tem. E aí, como prego no caixão, tem a parte mais genial pra mim, que é que antes no livro a gente vê o Gale montando armas, que ele repropositou as armadilhas dele para virarem armas de guerra. E ele criou uma bomba que sai em cadeia. Então tem a primeira explosão, passa um tempo, depois tem a segunda, que foi exatamente o que matou a Prim. Sendo muito sincera, por algum motivo eu achava que no filme deixava mais claro que ele era o responsável, ele era um traidor, essas coisas, mas é muito mais difícil que isso, é muito mais complicado, tem muito mais nuance, porque foi a ideia dele que gerou isso. E aliás, talvez não seja a ideia dele. Tem essa coisa de que, foi essa tua ideia? Eu não sei.
Eu só sei que eu devia ter ajudado e protegido sua família. E eu não consegui fazer isso. E aí fica uma coisa muito mais intensa, porque a Katniss entende e entende que não foi necessariamente culpa do Gale, mas ela nunca vai conseguir superar essa ideia de que talvez tenha sido. E perdoar ele porque a ideia dele foi exatamente que matou a irmã dela. Então é um final para esse triângulo amoroso que é muito bom. E isso leva pro finalzinho, epílogo até, que novamente a gente vê que a Katniss e o Peeta ficaram juntos, mas acima de tudo eles são ainda pessoas traumatizadas que encontraram em si conforto, eles encontraram um lar um no outro. Não sei, novamente, eu sou muito influenciada pelas obras que vieram depois, que sempre colocam um epílogo mostrando: olha, eles casaram, tiveram filhos e agora estão grávidos de outro. Que fofinho, tá tudo bem. E eu sabia que mais ou menos esse era o final, que muita gente criticava o final também, e eu tava pronta pra criticar. Principalmente porque no livro e no filme, a Katniss fala que ela não queria ter filhos. Mas eu, principalmente, sempre interpretei que ela nunca quis ter filhos, pelo menos partindo do que ela descreve. Ela pode não querer também ter por outros milhões de motivos. Tem vários motivos mais tranquilos para não querer ter filhos além de trauma. Mas enfim, pelo que foi descrito, eu sempre senti que era muito aquela frase de Brás Cubas: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Porque de uma forma mais intensa, o universo em que a Katniss vivia era exatamente isso. Ela ia fadar crianças a viverem no Distrito 12 e talvez participar dos Jogos Vorazes ainda muito jovens. Então eu sempre entendi nesse ponto. Então quando a capital caiu e não tem mais Jogos Vorazes, estaria mais de boa. Também tem a coisa que ela descreve que o Peeta queria muito ter filhos, então ela tá bom. Não acho que seja necessariamente uma coisa digna de problematizar e colocar essa coisa de que a mulher sempre tem que terminar com filhos, essas coisas, porque o final não é colocado de uma forma extremamente romantizada, exatamente por essa coisa também de que agora eles estão mais de boa, eles estão no futuro melhor. Talvez ela consiga repensar e querer ter filhos. E também que assim, gente, a Katniss que é apresentada pra gente, se ela não quisesse de forma nenhuma ter filhos, ela não teria. Não importa o quanto o Peeta quisesse. E eu amo o epílogo. Ele é muito curto, mas ele é muito efetivo. Tem uma página e meia. Ele fala dos filhos brincando, de como eles estão chegando numa idade em que eles estão começando a se questionar das coisas, de como eles vão ver o nome da Katniss e do Peeta nos livros, e eles vão querer entender sobre essa história, e como eles estão brincando na Campina, e que eles estão brincando sobre um cemitério, por exemplo. E aí tem o final que é muito, muito, muito bom. Vou ler aqui pra vocês. Peeta diz que vai ficar tudo bem. Temos um ao outro. E o livro. Que inclusive esse livro que eu não mencionei, mas eles fazem um livro com memórias das pessoas que passaram pela vida deles. Das pessoas que foram importantes. Então também esse final traz aquela coisa de viver por aqueles que não conseguiram sobreviver. Podemos fazê-los compreender de uma maneira que os torne ainda mais corajosos. Mas um dia eu terei que dar uma explicação sobre os meus pesadelos. Porque eles acontecem. Porque eles realmente jamais acabarão. Direi a eles como sobrevivo aos pesadelos. Direi a eles que nas manhãs desagradáveis é impossível sentir prazer em qualquer coisa que seja, porque temo que essa coisa me possa ser tirada. É quando faço uma lista em minha cabeça com todos os atos de bondade que vi alguém realizando. É como um jogo, repetitivo. Até um pouco entediante após mais de 20 anos. Mas há jogos muito piores do que esse. Essa última frase é muito forte. Eu gosto muito, 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 muito. É um jeito de fechar novamente um ciclo completo da narrativa. Começar com jogos e terminar com um jogo que é chatinho, beleza. É meio repetitivo, mas é um que um jogo deveria ser. Ele só é qualquer coisa. Ele pode ser meio chatinho, mas ele não é nada comparado aos Jogos Vorazes. E esse final me deixa arrepiada toda vez que eu leio. Eu não vou mostrar aqui, mas eu fiquei arrepiada no momento em que eu tava relendo aqui. É uma frase muito forte pra terminar. E é meio clichê, talvez, mas eu acho ela muito boa. E agora, falando rapidão sobre os filmes. Eles são adaptações muito boas, novamente, como sempre. Eu não sei se isso é uma coisa que vinha dos outros filmes, eu percebi só agora, quando tava nos últimos créditos, mas a Suzanne Collins foi quem fez a adaptação. Então tá tudo tão certinho. Vem disso também, é a pessoa que mais conhece a obra, adaptando ela pra TV pros cinemas. Então, como adaptação, perfeito. A direção, graças a Deus, continua a mesma pessoa, então eu consigo ver o que tá acontecendo. Mas passou por uma coisa que eu acho que foi Harry Potter que começou isso, talvez, ou Crepúsculo, não lembro direito. Mas dividir o último filme em dois, a última história em dois. O que cria sempre a mesma coisa, que é o primeiro filme é chato. Porque a história não foi pensada para ser duas, ela foi pensada para ser uma só. Então, quando você adapta a primeira parte do livro para um primeiro filme, você está adaptando praticamente 2 horas e meia como um setup, para depois vir o... Ai, eu odeio falar inglês. Mas depois vir o payoff,
e acontecer tudo o que você tá esperando pra acontecer. Então o primeiro filme, apesar de ser extremamente igual, em uma adaptação muito fiel, ele é chato, mano. Pouca coisa acontece, eu não entendo. E aí vem o segundo que realmente é muito bom. Eu acho que ele é meu favorito da franquia. Mas, uma coisa que eu fui percebendo enquanto eu tava assistindo, e eu até fui comparar as cenas com o livro para ter certeza que meu sentimento era real, é que não tem muito o que fazer, é uma crítica só porque eu sou chata mesmo. Mas eu acho que esses filmes sofrem muito pelo fato deles serem blockbuster de ação. Porque o que eu falei, que é uma parte que eu mais amei do livro, que é a escrita ser apática, não tem como traduzir pra cá. Porque ele não se encaixaria nesse formato que um filme hollywoodiano, que tem que fazer muito dinheiro, tem que fazer. Eu acho que a parte mais clara é a morte do Finnick. Porque assim, foi até uma surpresa quando eu tava lendo, porque eu vi esse filme antes. Eu não sabia o contexto de nada, eu fui assistir por causa de uma amiga. Eu fui no cinema, inclusive, assistir. E eu lembrava da morte dele, eu lembrava o quanto era marcante. E ia chegando no livro era qualquer coisa. Assim, é pra ser anticlimático por um motivo. E então fica muito claro pra mim a diferença que acontece, que a gente perde esse tom de apatia porque a gente tem que fazer cenas grandiosas. O Finnick tem que morrer como um herói, por exemplo. Ele não pode ser só uma pessoa que perdeu, que ficou pra trás sem querer. Assim, não me levem a mal. Eu gosto da cena dele morrendo, eu acho muito boa de qualquer forma. Ainda muito triste. E eu também não estou culpando diretor, roteiro, nem nada assim. É só uma exigência, sei lá, talvez de produção de cima. Então, é só uma coisa triste. Então não é necessariamente uma reclamação, é muito mais uma constatação. Esse livro acaba sendo muito mais puxado para a apatia e refletir também o sentimento da Katniss, como ela tá no meio dessa guerra, enquanto o filme não tem o direito de fazer isso porque ele não pode. Até porque até parece meio fora de tom, você termina a história numa guerra e aí justo o último filme é meio apático. Eu acho que ia dar muito problema. Teria que ser uma produção indie pra conseguir chegar nesse tom, pra poder replicar esse tom. Mas, né, não sei se é Warner, Sony, não lembro qual que era. Infelizmente tiraram isso da gente. Mas tudo bem também, os livros estão aí, de qualquer forma. Não é porque a adaptação mudou um pouquinho, ela errou um pouquinho, que nega o quanto elas são boas. Eu acho que esses filmes são talvez as melhores adaptações de livro que eu já li. E aí pra Esperança parte 1, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. Foi ainda maior que o primeiro Jogos Vorazes, porque eu acho que a direção me irritou mais do que o filme ser chato. E aí pra esse segundo, eu acho que eu dei 4. O que é muito engraçado. Como é que é só meia estrela de diferença? Mas eu acho que eu dei 4 estrelas e favoritado, o que é uma coisa melhor. Então, enfim. Agora, pro livro, eu dei 5 estrelas. E eu não favoritei. Eu acho que é porque eu sinto que a trilogia é muito mais uma favoritada como um todo, e não algum livro específico. Mas, vamos considerar favoritado pros 3? Eu acho um livro incrível, o sentimento de desesperança que ele te dá, apesar do livro chamar A Esperança, é muito bom. Eu tô muito ansiosa pra continuar lendo os livros. Agora não vai ser mais sobre a Katniss, que me apeguei muito nela, então vou sentir muita falta dela. Mas ainda assim, tô muito ansiosa para continuar vendo esse universo e o que mais ele pode trazer pra gente. Ah, e como vocês devem ter percebido, eu postei esse vídeo no momento errado. Era pra eu ter postado no final do mês passado, mas não tive tempo de gravar, editar e tal, então tô postando agora. Mas o próximo vídeo, que é sobre o livro do Snow, ainda vai ser no final desse mês. Então, tranquilo, a nossa agenda não vai mudar aqui. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele, vai me ajudar bastante. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Comentem o que vocês acham desse final, se vocês gostam, desgostam, o que vocês acham da trilogia, no geral. Eu pessoalmente amei, mas vai que você tem uma opinião diferente. Vocês podem me encontrar, conversar comigo nas minhas redes sociais, elas vão estar aqui na bio. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. E até outra semana. Tchau!